Boa noite! Eu sou Charles Bernardo e eu quero te dar as boas-vindas a mais um dos nossos encontros do PGM Online. É um prazer recebê-lo, recebê-la aqui na minha casa. É um prazer poder estar aí na sua casa, conversando, aprendendo mais um pouco da Palavra de Deus junto com você. Porque nessa nossa caminhada semanal pelo livro de Salmos, nós estamos aprendendo juntos. Nós estamos caminhando juntos. Por isso, inclusive, na última semana nós lançamos um desafio que foi lermos juntos o capítulo 9 do livro de Salmos, ou o Salmo 9. E eu creio que foi bênção para a sua vida, assim como foi para a minha. Nós fizemos uma leitura comunitária. Todos os nossos pequenos grupos, ou todas as pessoas do nosso pequeno grupo, puderam ler e acompanhar o mesmo texto, a mesma história, a mesma mensagem ao longo da semana. Temos este momento para estudarmos juntos um mesmo tema, para acompanharmos semanalmente um mesmo assunto. É importantíssimo, porque este momento juntos afasta do nosso coração a sensação de solidão ou a sensação de desamparo, porque nós podemos saber que os nossos irmãos, os nossos amigos, o nosso grupo de PGM está acompanhando a mesma palavra. Amém? Eu também quero aproveitar este momento antes do estudo de hoje para parabenizar você. Você que acompanhou a semana toda a leitura do capítulo 9 de Salmos. Que Deus te abençoe, que você possa ter extraído lições preciosíssimas para a sua vida e para a sua família na nossa leitura da semana passada. Mas o Salmo 9 é assunto da semana passada. Hoje nós começamos um novo estudo, nós começamos uma nova etapa, um novo desafio, que é o Salmo 10. Inclusive, eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 10 do livro de Salmos. Nós faremos do mesmo modelo. Todos os dias nós teremos nos nossos pequenos grupos de WhatsApp alguns versos do capítulo 10 do livro de Salmos. Esses versos serão a nossa leitura diária. Amém? Dito isso, parabenizando vocês, eu quero te convidar ao estudo de hoje. Como eu já disse, que se encontra no capítulo 10 de Salmo, ou no Salmo 10. Nós iremos ler hoje os 3 primeiros versos. Senhor, por que está tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em tua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Só esses 3 primeiros versos. E por que eles são tão importantes para nós? Nós estamos vendo o salmista se queixar e talvez fazer uma queixa ou uma pergunta que você possa estar fazendo, possa estar se fazendo nesses dias. Senhor, por que estás tão longe? Nós estamos vivendo um momento no mundo muito conturbado, muito complicado, com revoltas, com reviravoltas, com crises, com desigualdade, com doenças. O mundo, como eu disse na semana passada, anda um caos, anda perdido. E talvez no meio desse caos que estamos vendo no mundo, nós nos peguemos questionando: Senhor, o Senhor está vendo isso tudo? O Senhor está vendo como tem sido difícil? Parece que o Senhor está tão longe. Parece que o Senhor está distante porque a situação está complicada. A situação está temerosa. A situação está duvidosa. E quando a gente sente essas coisas, quando nós sentimos esses sentimentos, ou quando esses sentimentos começam a tomar vazão dentro de nós, parece que o Senhor começa a ficar longe. Nós damos tanta importância a esses sentimentos
que nós começamos a sentir como se Deus estivesse longe de nós. Então nós nos pegamos fazendo o mesmo questionamento: onde está o Senhor? E assim como Pedro, lá nos Evangelhos, quando anda sobre as águas e começa a afundar, Pedro começa a afundar porque começa a prestar atenção nas fortes ondas ao seu redor. E ao prestar atenção na tempestade, ao prestar atenção nos problemas, ao prestar atenção na angústia, Pedro começa a afundar em meio a esse mar de problemas, em meio a essa tempestade que ele estava passando naquele momento. E ele se esquece, inclusive, que o Senhor Jesus estava tão perto dele, tão próximo a ele, que apenas com o estender de mãos, Jesus o segurou. Deus nunca está longe de nós. Deus nunca está distante de nós. Deus está na mesma posição que Jesus estava com Pedro. Há apenas um estender de mãos para nos segurar. Por isso, se nesses dias, se nesse momento que estamos passando, você sentir medo, você sentir angústia, você se sentir confuso, não duvide que Deus está perto. Não duvide que Deus está com você. Não duvide que Deus está a apenas um estender de mãos para poder te segurar. Deus não sai de perto de nós. Deus não nos desampara. Amém? E essa é a primeira lição que nós temos no Salmo 10, ou no estudo do Salmo 10 de hoje. Às vezes nós nos pegamos questionando aonde está o Senhor. Às vezes nós nos pegamos perguntando: cadê Deus? Inclusive, este é o tema do estudo de hoje. Onde está o Senhor? Porque, como eu disse, os problemas às vezes parecem sufocar a voz de Deus, parecem tapar ou parecem ser mais altos do que Deus. E quando isso acontece, o Salmo 10, ou esses 3 primeiros versos do Salmo 10, eles nos revelam 2 tipos de pessoas, nos revelam 2 realidades, que eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre essas 2 realidades. A primeira realidade é essa presente no verso 1, a qual nós estamos conversando. O servo de Deus, quando se vê desamparado, ele não pratica a maldade, ele não faz coro com o mundo, ele procura por Deus. O servo de Deus, o salmista, ao se ver desamparado, ao se ver em uma situação em que ele estava sucumbindo aos problemas, o salmista não usa da violência, não recorre à força, não recorre à maldade. O salmista procura por Deus. Isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para os servos de Deus hoje, no século 21, vivendo os dias que estamos vivendo. Ao passarmos por problemas, ao passarmos por situações conflituosas, ao nos vermos submergindo em meio às tempestades da vida, qual tem sido a nossa atitude? Aonde está Deus? Será que Ele está em nosso coração? Porque se Ele estiver, então a nossa ação vai ser procurar por Ele. Vai ser ir de encontro a Ele. Vai ser clamar por Ele. E esse é o primeiro tipo de pessoas que nós estamos vendo hoje. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? O primeiro tipo de gente que nós estamos vendo hoje é um tipo de gente que, quando passa pela angústia, procura por Deus. Quando passa por momentos de extremo desespero, não se deixa abater, antes procura por Deus. Mas temos outro tipo de gente presente no estudo de hoje, que é o que verso 2 e 3 nos conta. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas.
Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Dois tipos de pessoas. O primeiro tipo, como nós vimos, é um tipo de pessoa que, quando passa por um momento de angústia, ou por momentos de angústias, ou de angústia, como você preferir, busca o Senhor, procura por Deus. Entende que o seu refúgio está no Senhor, como nós já vimos em lições passadas. Mas o outro tipo de pessoa é um tipo de pessoa arrogante. É um tipo de pessoa que acha que a sua força é o que lhe garante a vitória. Que acha que a sua condição financeira é o que lhe garante o poder. Que acha que a sua falsa sensação de importância ou de influência é o que lhe garante grandeza. Existem dois tipos de pessoas presentes nesses 3 primeiros versos do Salmo. Uma é o servo de Deus, que busca o Senhor. Outro é aquele que, quando enfrenta situações complicadas, usa da violência para tirar dos outros. Usa da violência para não ficar sem. Usa da maldade para poder continuar a se manter de pé. São pessoas que que realizam estratégias para montar esquemas de dominação, de controle e de sociedade com a maldade, para que eles possam se manter em seus cargos, em suas posições, em suas condições. São pessoas, como o próprio texto nos diz, que perseguem quem é mais humilde, perseguem o pobre, tramam contra o pobre. Sabe aquele tipo de gente que prefere tirar dos outros a abrir mão de alguma coisa? Sabe aquele tipo de pessoa que se acha arrogante ou que em sua arrogância se acha superior aos outros? Que porque tem uma conta bancária maior, tem um nome mais famoso, é parte de alguma família, porque por algum motivo qualquer se acha superior aos outros e se acha no direito, inclusive, de oprimir os outros. Oprimir a tal ponto de que aqueles que não lhe obedecem, aqueles que não fazem o que ele quer ou como ela quer, são tratados como lixo, são menosprezados, são humilhados, são maltratados. Gente que tira dos outros e para ter benefício próprio. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que caminha longe de Deus. É o tipo de pessoa que confia na força, confia em qualquer outra coisa, menos em Deus. E por isso vive maquinando mal, vive tramando mal, vive se aproveitando de tempos maus para oprimir pessoas, para exercer controle sobre as pessoas. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque como servos de Deus, nós precisamos tomar cuidado para que a gente não acabe se tornando esse tipo de pessoa. Porque quando a gente passa por uma situação complicada, por uma situação de desespero, sem dúvidas, a solução mais fácil é a mais rápida. A solução mais fácil é tirar do outro para que eu possa ter. A solução mais rápida é dominar o outro para que o outro faça por mim. A solução mais rápida é afundar o outro para que eu não afunde. E às vezes nós passamos por problemas, passamos por situações conflituosas na nossa vida, que a gente se vê tentado a fazer isso. A gente se vê tentado, eu vou puxar o tapete dele, porque se eu puxar o tapete dele ou dela, eu me mantenho aqui. Enquanto eu ficar derrubando os outros, não vão chegar em mim. Só que esse tipo de gente é um tipo de gente que não confia em Deus. Quando nós agimos assim, nós estamos demonstrando com a nossa atitude que Deus
não está em nosso coração. Por isso o tema é: onde está o Senhor? Porque quando nós, ao primeiro sinal de problema, queremos agir pelo nosso braço, pela nossa força, dar o nosso jeito, fazer a nossa vontade, Deus está muito longe de nós. E às vezes nós fazemos isso acreditando que Deus está conosco, que Deus está perto. Mas na verdade Ele está longe. Na verdade, nós, quando agimos assim, nos afastamos de Deus. Nós escolhemos caminhar para longe de Deus para poder usar a nossa própria força. Por isso que o salmista começa questionando: aonde está o Senhor? Para demonstrar isso, para demonstrar essa dualidade entre o servo de Deus e aqueles que fazem sociedade com a maldade. Se de um lado nós temos pessoas que se associam ao mal e que praticam o mal, que se dedicam a praticar o mal e sentem até prazer em praticar o mal. Do outro lado, nós temos pessoas que quando encontram alguma angústia, elas não usam a força para sair da angústia. Elas não usam o seu jeitinho para contornar a angústia. Elas não usam a mentira ou a maldade ou a opressão para contornar a angústia. Elas procuram por Deus. Elas procuram pelo único que elas sabem que pode salvá-las de qualquer situação. São dois tipos de pessoas. E essa ideia de dois tipos de pessoas presente no texto, ela serve para a gente pensar a nossa vida hoje. Qual tipo de pessoa nós estamos sendo? Nós estamos sendo pessoas que ao primeiro sinal de fumaça já vão logo tacando fogo em tudo para ajudar a queimar o mundo, para destruir mais ainda? Ou nós estamos sendo pessoas que quando algo dá errado, escolhem procurar por Deus, escolhem se apegar em Deus, escolhem se achegar a Deus? Quem nós temos sido? Quem você tem sido? Será que você tem dado vazão aos seus desejos? Será que você tem dado voz à sua vontade? Ou será que você, e que eu também, porque ao falar isso aqui, ao estudarmos juntos, como eu disse na abertura do vídeo, nós estamos aprendendo juntos e nós estamos estudando juntos a palavra de Deus. Então tudo que eu estou falando aqui com vocês serve para mim. Tudo que eu estou falando aqui com vocês é para mim também. Nós estamos juntos nisso. Então esse questionamento, ele vale para a sua vida e para a minha vida, porque nós, como servos de Deus, nós precisamos prestar atenção em como temos vivido a nossa vida. Como nós temos enfrentado essa crise que está acontecendo no Brasil. Como nós temos encarado essa crise que está acontecendo no mundo. Qual tem sido o nosso posicionamento? Porque Deus tem um lado. Deus se posiciona de um lado. E no capítulo 10 nós vamos encontrar isso. Deus tem um lado e Ele escolhe um lado. Qual lado nós temos escolhido? Eu te convido a ler os últimos versos do capítulo 10, os dois últimos versos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror.
Deus escolhe o lado do oprimido. Deus sempre escolhe o lado daquele que perde. Inclusive, o próprio Jesus escolheu morrer por nós. Ele poderia ter vindo com todo o seu poder, com toda a sua glória e ter imposto o seu reino à força, na base da raiva. Mas ele não faz dessa forma. Ele escolhe morrer. Paulo, apóstolo, escrevendo aos Filipenses, diz que nós devemos ter o mesmo entendimento e a mesma intenção que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não quis tomar forma de Deus, antes se esvaziou, se fez homem, veio habitar entre nós, se fez servo de todos, ao ponto de morrer numa cruz por todos. Paulo nos aconselha a termos a mesma intenção em nosso coração. Como assim? Escolhermos ser aqueles que confiam em Deus, que se apegam em Deus, não em sua força, não em seu braço, não na violência, não na raiva. Nós somos aqueles que escolhem procurar por Deus. Por isso nós somos o seu povo. Nós somos aqueles que podem ter esperança. Podem ter uma esperança gigantesca. Porque o verso 17 nos diz que Deus escuta o clamor do necessitado. Deus escuta o nosso clamor. Deus nos escuta quando não manchamos a nossa mão com sangue. E como manchamos a nossa mão com sangue? Quando agimos com violência. Quando agimos com maldade. Quando nós deixamos os problemas nos levar e acabamos nos tornando maus, nos tornando perversos, acabamos fazendo sociedade com a maldade para tentar sair do problema, nós abandonamos a Deus. Mas quando nós não deixamos os problemas nos levarem e antes nós escolhemos procurar por Deus, nos apegar em Deus, nos agarrar com tudo que temos e que somos no Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve o nosso clamor. Ainda que estejamos passando por necessidade, Deus nos escuta. E o verso 18 termina dizendo que Deus defende aqueles que estão sendo oprimidos. Deus não defende o opressor. Deus defende os oprimidos. Por isso que Paulo, apóstolo, também em uma de suas cartas, ele vai escrever que se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez de gentio para ganhar os gentios. Ele fala que se fez de várias coisas, para ganhar o máximo de pessoas possíveis. Mas ele não fala que se fez de forte para ganhar os fortes. Porque o forte é quem ganha. O forte, na cabeça dele, ele não perde, ele só ganha. Com ele é só vitória, porque ele só ganha, por isso ele se acha forte. Então ele não consegue ser alcançado. Porque na cabeça dele ele não precisa ser alcançado. Na cabeça de quem vence pelo grito, vence pela força, vence pela violência, vence pela maldade, não há necessidade de mudança. E isso é importante demais para a gente pensar quem temos sido. Será que você quer ser um dos fortes e valentões desse mundo, que ganha pela sua força, pela maldade, que passa por cima de tudo e todos para fazer a sua vontade? Ou será que você quer ser alguém que se faz de fraco, porque quando estamos fracos é que somos fortes? Quem temos sido? Onde está o Senhor? O Senhor está do lado daqueles que sofrem. Por isso nós devemos chorar com os que choram. Nós devemos sofrer com os que sofrem.
Por isso nós devemos ser generosos. Por isso nós devemos ser compassivos. Nós devemos ter compaixão, ser solidários. Por isso, quando alguém começa a passar por tempestades próximos de nós, se Deus está em nós, se Cristo está em nós, nós somos aqueles que estendem a mão para ajudar a levantar. Nós somos aqueles que ajudam a construir um mundo melhor. Nós somos aqueles que vivem pela regra ou pela ética do reino de Deus e não dos reinos humanos. Um conceito que eu gosto muito de falar é que o mal não vence quando nos mata. Se vir uma maldade muito grande sobre a minha vida, a maldade não vai vencer se me matar. Ela vai vencer se me corromper. O mal vence quando nos corrompe. E quando nós passamos a usar as armas do mal para combater o mal. Todas as vezes que nós nos deixamos levar e nos tornamos maus para combater a maldade, o mal venceu. E é exatamente por isso, pelo risco que há nisso, que o salmista abre o Salmo 10, nos mostrando que existem dois tipos de pessoas. Algumas, para combater a maldade, usam as armas do mal. Outras, quando passam por situações complicadas, quando o mal bate às suas portas, elas gritam por Deus, procuram pelo Senhor. E nós precisamos ter isso bem claro em nossa mente. Nós precisamos viver isso nesses dias. Como eu tenho falado, o mundo anda um caos. Mas a resposta a esse caos do mundo não deve ser o nosso falar, deve ser o nosso viver. Ao olharem para nós, as pessoas precisam enxergar esse Deus que está com as mãos estendidas para nos ajudar. Elas precisam encontrar Jesus em nós. Porque se o mundo perdido olhar para nós, o povo de Deus, e não ver o nosso Deus em nós, eu pergunto, aonde mais ele verá? Aonde mais o mundo poderá ver o amor de Deus, senão nos filhos de Deus? Por isso, nessa noite, nesse primeiro estudo, ou nessa primeira leitura do nosso novo desafio, que é lermos juntos o capítulo 10 do livro de Salmos, eu te convido a repensar as suas atitudes, a repensar os seus posicionamentos, a repensar as suas ações diante de tudo que está acontecendo. Quem nós temos sido? Qual tipo de gente nós somos? Porque a resposta a essa questão, a resposta a esses questionamentos ou a essas provocações vai nos responder ou vai nos mostrar aonde Deus está. Onde está o Senhor? O Senhor está com as mãos estendidas ao lado daqueles que sofrem para ajudá-los. Então, aonde nós devemos estar? Eu acredito que é junto com o nosso Senhor. Jamais do outro lado. Jamais gerando sofrimento. Mas sempre ajudando. E quando nós não temos condições de estar ajudando, porque em alguns momentos da nossa vida, as aflições realmente são grandes, nós não somos corrompidos pelo mal, ou nós não nos deixamos ser corrompidos pelo mal. Nós procuramos pelo Senhor. Amém?
eu quero orar com você. Eu te convido a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos aí onde você está, se você puder. Se não puder, eu te convido a apenas levar o seu pensamento a Deus, fazer uma prece ao nosso Senhor comigo nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor para conosco. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nunca está longe de nós. O Senhor nunca encolhe a sua mão, encolhe o seu braço para nos ajudar. Por maior que seja a tempestade, o teu braço sempre está estendido a nos levantar, para nos sustentar. Por isso nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos e nós te pedimos sabedoria. Dá-nos sabedoria, Pai, para podermos ser o tipo de gente que manifesta o teu reino. Para sermos o tipo de gente que jamais usa a violência, que jamais usa a maldade, que jamais faz sociedade com o mal para sair de algum problema. Dá-nos sabedoria, mas dá-nos também coragem, Pai, para sermos pessoas que não abrem mão daquilo que é correto. Em nome de Jesus, continue a cuidar de nós, continue a abençoar cada um que me escuta nesta hora. Dê-nos uma noite de paz, um fim de semana de paz em Tua presença e uma semana de harmonia em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço. Espero que esse estudo de hoje tenha sido bênção na sua vida. Espero que, assim como eu, você também repense muita coisa na sua vida e que você também pare, não apenas nesse momento, mas constantemente tire momentos para repensar. Onde está o Senhor nisso que eu estou fazendo? Onde está o Senhor neste momento que estou vivendo? Nessa situação que estou passando? Onde está o Senhor aqui? Nisso que eu estou falando? Onde está o Senhor em nossas vidas? E onde nós estamos? Amém? A partir de amanhã nós começamos com a leitura do capítulo 10 do livro de Salmos nos nossos grupos de WhatsApp. Se você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando, que nos acompanha toda semana, eu quero acreditar que os nossos estudos semanais têm sido bênção na sua vida. Mas você ainda não faz parte de nenhum dos nossos pequenos grupos, eu te convido a vir fazer parte. Chega para perto, vem conhecer, vem se envolver, vem participar. Meu número está aparecendo aqui embaixo. Pode mandar um WhatsApp, pode ligar, mandar um SMS, do jeito que for. Até sinal de fumaça, a gente vai entender, a gente vai responder e vai entrar em contato com você para a gente poder encontrar o melhor grupo para poder te encaixar, para a gente poder conversar, estreitar os nossos laços e para a gente poder repensar junto a vida que estamos vivendo. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e tenha uma noite de paz, de harmonia na presença de Deus. Até amanhã com a nossa leitura diária dos nossos grupos de WhatsApp. E você que ainda não faz parte, mas eu quero acreditar que vai fazer, em breve, até a próxima semana. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe.